Com a Selic lá nas alturas, qual será o futuro das ações e dos fundos imobiliários? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. E aqui nesse gráfico a gente consegue ver perfeitamente a Selic dos últimos 10 anos, desde dezembro de 2013 até o valor atual. E a gente repara que ela oscila bastante nos valores quando a gente analisa essa última década, porque na verdade toda essa oscilação foi para controlar alguns problemas que a gente tinha naquela época lá no Brasil. Então, dando um pouco mais de atenção, a gente percebe que a Selic atualmente está no valor de 13,75 e muita gente acha que se investir na Selic vai ganhar esse valor aqui. Isso é um erro. Na verdade, você não vai ganhar 13,75 porque desse valor você tem que descontar o imposto. Se você ficar durante um ano aplicando no Tesouro Direto, você vai ganhar 13,75 menos 20% desse valor, que é o correspondente ao imposto de renda fixa durante um ano, mas se você for deixando por mais tempo, você consegue baixar a sua alíquota de imposto até 15%. Então, na verdade, você não está realmente ganhando 13,75, você está ganhando aí um pouquinho menos. E quando a gente olha aqui o que aconteceu com a Selic nos últimos 10 anos, a gente vê que ela estava num patamar extremamente alto, lá próximo de 14, quase 15%, lá em 2014, 2015. E isso aconteceu porque a gente estava com vários problemas econômicos lá naquela época e uma inflação muito alta, uma inflação próxima a 10%, um pouco até maior do que 10%, inflação muito parecida com a que a gente está tendo hoje em dia. E quando essa inflação passou, quando essa inflação foi controlada, na verdade o que aconteceu com a taxa Selic foi que ela foi caindo, e foi caindo até ali próximo de 2017, quando ela se estabilizou aqui nesse patamar de 6,5% e ficou um bom tempo. E depois desse tempo aqui, as condições econômicas do Brasil foram melhorando ainda mais e foram percebendo que dava para baixar ainda mais a Selic, até aqui por volta de 5%. E se você reparar bem, esse valor aqui um pouquinho abaixo de 5%, já em março de 2020, quando estoura uma grande crise global, uma crise sanitária, e aí o Banco Central resolve diminuir mais a Selic ainda para estimular a economia. Isso acabou sendo um erro, acabou gerando uma inflação muito grande, e toda essa alta... Opa, tô voltando aqui, pronto. Aí toda essa alta gigantesca que a gente teve na Selic, desde metade de 2021, aqui que a gente pode ver, é para tentar controlar a inflação tão alta que foi gerada, por uma injeção muito grande de dinheiro na economia e por uma taxa muito baixa da Selic, que foi abaixada artificialmente, muito mais do que deveria ser abaixada normalmente, isso para estimular a economia que havia parado lá em março de 2020. Tá bom, mas e hoje em dia? Hoje em dia tá acontecendo o que com a Selic? Já há algumas reuniões, a taxa Selic está sendo mantida em 13,75. E aí você vira e fala, nossa, mas como assim já há algumas reuniões? Que reuniões são essas? Bem, na verdade, de 40 em 45 dias, o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, que é basicamente a alta cúpula do Banco Central, eles se reúnem para determinar a nova taxa Selic. E qual que é a função dessa taxa Selic? Por que eles ficam alterando de 40 em 45 dias? Bem, o próprio Banco Central aqui explica. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia e é um principal instrumento da política monetária para o Banco Central controlar a inflação. Então a principal função da Selic é controlar a inflação. Então se a inflação está alta, a Selic tem que subir para controlar a inflação. Quando a inflação se estabiliza e começa a cair, a Selic pode cair também porque ela não precisa ficar tão alta assim. Então, a Selic ela também influencia diretamente em todas as outras taxas de juros do país, porque a Selic é a taxa de juros mais baixa. Todas as outras taxas vão ser maiores do que a taxa Selic. Taxas essas que podem ser, por exemplo, as taxas de juros de empréstimos, ou de financiamento, ou de aplicações financeiras. Então, todas as taxas sempre vão ser maiores do que a Selic. Então, basicamente, uma inflação descontrolada vai gerar uma Selic muito alta, e assim que essa inflação começa a ser controlada, começa a entrar no plumo, essa Selic aí vai começar um processo de manutenção. Quando essa inflação começa a cair, então a Selic acompanha e acaba caindo também. E é exatamente isso que a gente vê nesse gráfico aqui. A gente tinha uma inflação gigantesca nesse período, completamente descontrolada, e a Selic teve que subir para tentar controlar. Manteve-se alta por um tempo, depois foi caindo, conforme a inflação no Brasil também foi caindo e as condições econômicas do país foi melhorando. E tá bom, e a Selic no momento atual, ela pode subir mais ainda, mais do que 13,75, chegar lá nos 15% ao ano? Olha, poder até pode, nada impede que isso aconteça. Mas qual que é a chance disso acontecer? Bem, realmente é uma chance muito pequena, porque já há algumas reuniões a Selic vem sendo mantida nesse valor. Então, se realmente precisar aumentar, vai ser só ali um pouquinho, 0,25, não vai ser muito mais do que isso. Então, muito provavelmente, o Banco Central já chegou no pico da Selic, no pico do ciclo de alta de aperto monetário que ele está causando no país. Então, muito provavelmente, agora vai se controlar a inflação e logo depois a Selic vai começar a cair. E tá bom, falando tudo isso,
E daí? O que vai acontecer? O que vai acontecer com o futuro das ações e dos fundos imobiliários? Bem, é exatamente sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Mas se você for novo no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, que deixa o like para ajudar na divulgação aqui do canal, tá bom? Mas tá bom, o que vai acontecer? Bem, basicamente, quando a gente olha a Selic dos últimos 10 anos e a Bolsa nos últimos 10 anos, a gente vê que tem uma correlação muito grande. Só que comparar esse gráfico com esse, tentar fazer tipo umas barrinhas aqui, que corta aqui, depois corta aqui, compara um com o outro, fica meio complicado. Então vamos comparar um e depois comparar o outro. Olha aqui o que aconteceu com a Selic. De 2012 a 2015, ela foi subindo, porque a inflação do Brasil estava aumentando, a situação econômica do Brasil estava piorando cada vez mais, então a situação da Selic foi acabar que foi subindo. De 2015 a 2016, houve a manutenção da Selic, e de 2016 a 2020, uma queda muito grande da Selic. Teve aqui esse platô aqui no meio, mas vamos considerar, então a gente pode dizer que houve uma queda muito grande. E, opa, tem um errinho aqui, não é a partir de 2020, porque dezembro de 2020 seria aqui. Aqui seria no meio de 2021, quando começou a alta da Selic. Então, a partir do meio de 2021, a Selic começa a subir bastante. E quando a gente olha a bolsa, vê o que acontece. De 2012 a 2016 em queda, então aqui a gente estava em 60 mil pontos lá em 2012, e aqui em 2016 a gente estava a 40 mil pontos, então na verdade a bolsa ficou todo esse tempo caindo bem devagarinho, bem lentamente. De 2016 a 2020 a gente tem uma alta gigantesca, a bolsa multiplica aqui por umas 3, 4 vezes, se eu não me engano. E também aqui no primeiro trimestre de 2020, logo após esse período aqui, a gente vai ter uma crise global muito grande. Mas repara que essa crise não impactou o momento de alta da bolsa. A bolsa caiu, mas logo em seguida ela já volta a subir. E ela vai ficar subindo até 2021, até mais ou menos metade. Opa, mais ou menos metade de 2021 é quando a Selic começou a subir. E desde então a bolsa vem em queda. Apesar de ter uma subida aqui, uma subidinha ali, o padrão dela é de queda, sim. Então, com base em tudo isso, o que a gente chega à conclusão? Que quando a Selic está em momento de alta, quando a Selic está subindo, a bolsa faz o sentido inverso, a bolsa começa a cair. Quando a Selic começou a ser mantida, a bolsa continuou caindo. E só foi começar a subir pós 2016, quando começou o momento de queda da Selic. Então, quando a Selic começa a cair, a bolsa começa a subir bastante. E nem por um momento muito ruim que a gente teve aqui, uma crise muito grande que a gente teve em 2020, nem isso impactou a alta da bolsa. A bolsa caiu um bom tanto, mas se recuperou muito rápido e voltou a subir logo em seguida. E só realmente começou a ter uma queda mais concisa, uma queda que não voltasse a patamares mais altos logo em seguida, quando a Selic começou a subir, aqui tá errado de novo, e começou a subir lá no meio de 2021. Então, do momento de 2021 até o momento atual, a Selic vem subindo e a bolsa caindo. E qual que é a grande conclusão que a gente chega nesse vídeo daqui? É que sempre que a taxa de juros, sempre que a Selic cai, a bolsa sobe bastante, ela tende a subir bastante. E o inverso também acontece, quando a Selic sobe, a bolsa cai. Então, muito provavelmente, a Selic já subiu até o máximo que ela vai conseguir. Muito dificilmente ela vai passar desse 13,75%, e se passar, mesmo assim, eu duvido que passe muito de 14%. Seria só aí um ajuste residual que o Banco Central faça. Então a gente está muito próximo, aí há 1 ano e meio, 2 anos, de uma queda desse valor. Só avisando, tá? Esse valor não vai começar a cair a partir da semana que vem, não. Ele vai ficar alto assim por um determinado tempo. Mas depois ele começa a cair. Porque depois que a inflação for realmente bem controlada no país, não faz sentido a gente ter uma taxa Selic tão alta. Então vamos acabar abaixando a taxa Selic. E aí, com isso, as ações, os fundos imobiliários vão começar a destravar muito valor, vão começar a gerar muito mais resultado, e aí vão começar a subir muito as suas valorizações. Então eu acredito que muito em breve a gente tem uma grande alta na Bolsa de Valores. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir de novo para se inscrever, e eu estou sugerindo mais 2 vídeos super bacanas aqui do canal. Gente, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.